Se você depender apenas da força de vontade para emagrecer, você não vai emagrecer. Você já parou para pensar que a gente pode querer duas coisas ao mesmo tempo? No entanto, o desejo por uma das coisas afetar a gente conquistar a outra coisa que a gente deseja também? Por exemplo, você pode querer muito emagrecer, mas também em algum momento querer muito comer uma barra inteira de chocolate. A gente está falando de duas recompensas. Uma recompensa que ela é maior e está mais distante no tempo, como o emagrecimento, e outra recompensa que ela é menor, no entanto ela é mais imediata, está próxima no tempo, como o prazer de comer uma barra de chocolate. Quando você escolhe o emagrecimento em detrimento da barra de chocolate, as pessoas dizem que você teve força de vontade, certo? Contudo, quando você escolhe a barra de chocolate em detrimento do emagrecimento, você pensa, faltou força de vontade, não tenho força de vontade. Para a gente tornar o vídeo mais assertivo em termos de conseguir te ajudar a não depender tanto da força de vontade para você conseguir alcançar o seu objetivo de emagrecimento, a gente não vai usar esse termo, que é impreciso, incorreto e se confunde muito no senso comum. Porque algumas pessoas, por exemplo, tratam a força de vontade como se fosse uma armadura que você tivesse que vestir e a partir daquele momento que você entendeu que tem que ter força de vontade, você sai por aí tendo força de vontade. E não funciona bem assim. Tá? Outras pessoas tratam a força de vontade como algo inato, que nasce com você ou como magia. No entanto, a força de vontade ela é uma metáfora para falar de autocontrole. Então a gente vai usar mais a neurociência, a análise do comportamento para eu conseguir te ajudar a necessitar menos da força de vontade para você conseguir emagrecer. Então, é o autocontrole que é o mais importante no processo de escolha, em que você escolhe uma recompensa que ela é maior e está mais distante no tempo em detrimento de uma recompensa menor e mais próxima no tempo. Agora que você entendeu isso, a gente precisa entender o que é, de fato, ou o que move o autocontrole. Né? A gente pode pensar no autocontrole como uma bateria, tá? Uma bateria que, no início do dia, ela está totalmente carregada, porque você passou por um descanso, está regulado emocionalmente, provavelmente, principalmente se você teve uma noite de sono adequada. Você tem motivações, né, para querer emagrecer, e quanto mais motivações, maior é o carregamento dessa bateria. Então tem muitas variáveis que a gente poderia falar aqui, mas não é o intuito do vídeo, que vão ali tornar essa bateria maior de autocontrole. Aonde eu estou querendo chegar? Que ao longo do dia, em virtude de várias decisões que a gente precisa tomar, de vários esforços cognitivos que a gente precisa fazer, atenção, planejamento, resolução de problemas, memorização, tudo isso envolve uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é essa região da frente do cérebro, onde está localizado o autocontrole, de maneira precisa. Só que todas essas atividades, inclusive o estresse, a desregulação emocional, tende a esgotar essa bateria do autocontrole, ou tende a consumir essa bateria do autocontrole. Então, quanto mais atividades você faz no seu dia, e todas as atividades em algum grau vai exigir algum autocontrole, esse autocontrole ele vai diminuindo. Assim como toda vez que você deseja alguma coisa que entra em conflito com um objetivo de longo prazo, em que você tem que fazer uma escolha, por exemplo, eu vou escolher chocolate ou o iogurte com frutas. Quando você escolhe iogurte com frutas, você está gastando um pouco dessa energia que tem nessa bateria. Então o autocontrole ele vai diminuindo. A energia da bateria ela vai diminuindo, ao passo que você vai inibindo impulsos. E isso não vale só para a alimentação, você vai tomar várias decisões ao longo do seu dia. O importante é que em algum momento você já percebeu que você tem mais autocontrole e em outros momentos você tem menos autocontrole? Isso acontece então porque o autocontrole ele não é um recurso finito, ele se esgota e você precisa recarregar. Por exemplo, não é mais fácil recusar
a um alimento que você gosta, mesmo que você queira, no início do dia, comparado com o final do dia, lá por volta das 9 horas da noite, isso acontece não só porque a bateria do autocontrole diminuiu, mas também porque o desejo ele tende a escalar de intensidade. E isso acontece muitas vezes porque a gente se depara muito com os estímulos que nos causam desejo de maneira muito frequente. Por exemplo, você vê o chocolate uma vez ao dia, no início da manhã, é uma coisa. Você vê o chocolate 10 vezes no dia e não comê-lo, é outra coisa. Ao passo que o autocontrole ele vai diminuindo toda vez que você diz não vou comer o chocolate e você não come, o desejo ele vai escalando, porque os estímulos eles se empilham, certo? Aonde eu tô querendo chegar? Que já que o autocontrole é um recurso finito e os estímulos que estão no ambiente fazem a gente desejar algo que vai entrar em conflito com o nosso objetivo de emagrecimento, e a gente entende que esses desejos que a gente sente, essas vontades que a gente sente, que vai afastar a gente do nosso objetivo, eles não acontecem do nada, precisam acontecer frente a estímulos ou contextos, e muitas vezes alguns estímulos são óbvios, como você abrir a geladeira e ver o chocolate, ou abrir o armário e ver um biscoito que você gosta, ou sentir o cheiro de um café depois que alguém passou o café, e aí você querer o café. Alguns estímulos são óbvios, no entanto, outros não são tão óbvios assim, porque eles são mais contextuais e se refere mais a um aprendizado de contexto. Por exemplo, você pode aprender a querer fast food numa sexta-feira à noite, depois do trabalho, quando você está cansada, passou por um dia estressante e está sentada na frente da TV, assistindo alguma série, algum filme. O alimento não necessariamente precisa estar ali, mas essa condição, por no passado você ter comido um fast food nessa mesma situação várias vezes, o seu cérebro aprendeu que nessa condição tem recompensa imediata. Logo, cria um contexto, um cenário em que você vai desejar o alimento. Então, perceba que os estímulos, os desejos, eles dependem de estímulos, de gatilhos. A gente chama de pistas ambientais, né? Mas vamos chamar de gatilhos para fins didáticos. E a gente já entendeu que o autocontrole é um recurso finito e que o desejo ele escala de intensidade. Então, é como um cabo de guerra. De um lado está o autocontrole e do outro está o desejo. Então, um ganha força sobre o outro sob diversas condições que a gente passa no nosso dia. O importante é, se você entende que o autocontrole diminui à medida que você vai utilizando e o desejo ele escala à medida que você vai se expondo a estímulos alimentares, a gente tem aqui já alguma estratégia para que evite que você utilize tanto o autocontrole, para que você tenha um autocontrole maior, para que você utilize realmente quando você necessitar, quando você precisar utilizar. Só que para isso acontecer, a frequência em que você sente desejo vai precisar ser diminuída. Logo, você vai precisar descrever, clarificar quais são as situações em que você hoje se apresenta em que você tem esses desejos por alimentos que não estão na sua dieta, que você não deveria comer, pelo menos não de maneira tão frequente. Quais são os contextos e os estímulos e gatilhos ambientais que te fazem querer? Para que isso? Para você se tornar um arquiteto do seu ambiente, ao passo que você vai modificar e controlar o ambiente para que você se exponha menos a esses estímulos e sinta menos desejo, para que você esgote menos o autocontrole e utilize realmente quando for necessário. De maneira simples agora, o que você vai precisar fazer é controlar o seu ambiente. Você pode usar um diário para isso. Você pode, por 2 semanas ou por um mês, identificar quais são todos os gatilhos que aparecem no dia a dia que te fazem querer algo que vai entrar em conflito
com você atingir o seu emagrecimento. Geralmente eu faço essa prática com pacientes que têm bastante impulsividade e bastante desvios no início do tratamento. Então a gente mapeia quais são os gatilhos do ambiente, a gente começa a intervir no ambiente para que a gente diminua esses gatilhos e assim a probabilidade dessa pessoa sentir desejos na frequência que ela sentia, pelo menos. Quando eu consigo diminuir a frequência em que a pessoa sente o desejo, eu uso menos do autocontrole. Então eu consigo usar o autocontrole de maneira mais assertiva em ocasiões que realmente sejam necessárias. Por exemplo, tem pacientes que são mais vulneráveis a estímulos açucarados. Então, quando vê o alimento que gostam, o chocolate, o biscoito, algum alimento doce, o desejo ele é muito grande. Podem até conseguir inibir no início do dia, mas se vê 2, 3 vezes no dia, já fica mais difícil e em algum momento o impulso ele se torna maior do que a capacidade de inibir. E aí a pessoa come, se desvia da dieta. Nesse sentido, é mais fácil, já que essas pessoas, a gente identifica que essas pessoas têm a vulnerabilidade a desejarem muito o alimento, talvez até gostem mais do alimento do que outras pessoas e por isso sentem essa dificuldade. É mais fácil evitar o contato com esses alimentos. Então, se o chocolate fica disponível na porta da geladeira quando você abre, você coloca em um local mais estratégico. Ou se o biscoito está disponível no armário, toda vez que você abre o armário, você não compra o biscoito. Essas são situações simples, né, que é mais fácil de você intervir. Outras situações não estão tão claras assim para as pessoas. Por exemplo, eu já identifiquei, junto com a paciente, que por ela seguir cafeterias, padarias, confeiteiras e ver um monte de receita nas redes sociais, isso fazia ela desejar muito alimentos doces. Embora ela não tivesse doces na sua casa, ela sempre estava relatando que estava desejando esses alimentos. E quando a gente fez esse diário de mapeamento de estímulos que geram desejo por alimentos que não estão no cardápio, a gente identificou que ao ver esses alimentos ou receitas nas redes sociais, era o suficiente para fazer essa pessoa querer mais. E com certeza isso estava atrapalhando na adesão à dieta, porque toda vez que você entra em contato com algo que você gosta e deseja, você tem que inibir o impulso de comprar aquilo. E aí você está esgotando o autocontrole, ao passo que o desejo ele vai aumentar toda vez que você entrar em contato com aquilo. Nesse caso, a estratégia óbvia seria deixar de seguir essas páginas de confeitaria, cafeteria, padaria, receitas, enfim. No entanto, quando são situações mais complexas, contextuais, que estão relacionadas muitas vezes a pensamentos, emoções negativas, momentos do dia, atividades, o que vai ter que ser necessário fazer vai ser mapear. Então, quais perguntas você pode responder para você conseguir mapear quando você sente vontade de comer algo, mesmo não estando em contato sensorial com o alimento, mesmo não tendo sentido o cheiro, mesmo não tendo visto o alimento? Você vai responder: quando você sentiu desejo, onde você estava? Com quem você estava? Que horas era? Que dia era? O que você estava fazendo? O que você estava pensando? Como você estava se sentindo? Você vai ver que se você fizer esse exercício por 2 semanas a 30 dias, você vai encontrar um padrão em que você deseja alimentos que não estão na sua dieta, que você não deveria comer com tanta frequência, em situações que você nem teve contato com o alimento. Já outras situações você vai ver que é óbvia, que você vai conseguir evitar. Mas as outras situações, uma vez que você identificou os contextos, o que você pode mudar? Quais alternativas você tem para modificar uma peça, uma variável desse contexto que já pode ou diminuir a intensidade que você deseja algo ou simplesmente fazer com que o desejo não aconteça, né? Então faça esse exercício, mapeie todas as situações que você sente que você, quando se expõe a estímulos ou contexto, deseja alguma coisa que vai ali entrar em conflito com o seu objetivo de emagrecimento, para você modificar esse ambiente, ser o arquiteto do seu ambiente. Controle as condições que você percebe que tende a te controlar.
Se você percebe que precisa de ajuda para ter um cardápio que atenda às suas necessidades, os seus gostos, que caiba na sua rotina, e você sente que precisa de um acompanhamento nutricional, comportamental, com base em neurociência, análise do comportamento, eu deixei meu link na descrição do vídeo. Clica lá e vem falar comigo.